Daniel, capítulo 2, nós leremos até o 23, mas estaremos expondo todo o capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua palavra, e que o Senhor descortine diante de nossos olhos a glória, a majestade, o poder, a soberania desse reino sempiterno que o Senhor já inaugurou, que já estabeleceu e que há de ser consumado na sua segunda vinda. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero começar, meus irmãos, relembrando aquilo que nós falamos na mensagem passada,
nós apresentamos o primeiro desafio dos servos do reino frente ao império das trevas. E nós vimos que este desafio enfrentado por Daniel e seus amigos foi triplo. Na verdade, eu falei triplo, mas foi quádruplo, nós vamos colocar aí. Está triplo na projeção, mas foi quádruplo. Primeiro foi um desafio, como nós vimos, de natureza espiritual. Nós assistimos à queda do trono de Davi e o abalo da esperança messiânica. Nós vimos o saque à casa do seu Deus, do Deus de Israel, o saque aos utensílios do templo, tesouros do Deus de Daniel, levados como despojo para a casa do Deus da nação invasora. O templo, que era o centro da vida espiritual do povo de Deus, é saqueado, e este é um duro golpe, e isto é carregado de simbolismo, porque na cultura do Antigo Oriente, quando uma nação invadia a outra e a subjugava, entendia-se com isso que os deuses da nação invasora estavam vencendo os deuses da nação vencida, e por isso eram tomados como despojo de guerra, aqueles utensílios do templo, da casa sagrada do Deus vencido, entre aspas aqui. E eram levados para o país de origem da nação conquistadora e oferecidos aos deuses daquele país conquistador, como nós encontramos no capítulo 2, verso 2, Nabucodonosor pegou os utensílios sagrados do templo e levou para a casa do seu deus Marduk, seu deus pessoal, e ofereceu a este Deus. Este é um desafio espiritual, pois é como se o Deus de Israel tivesse sido capturado e estivesse ido junto com seu povo para cativeiro. Esse desafio também, nós vimos, foi de natureza física, porque eles foram castrados, eles foram atingidos na sua virilidade, na virilidade que conquista reinos, na virilidade que resiste, não é, ao poder, na virilidade que oferece resistência. E foi um desafio também, como nós vimos, de natureza cultural ou intelectual, porque eles passaram 3 anos, como aqui nos diz no verso 4 e no verso 5, por 3 anos eles são submetidos a um processo de desconstrução cultural. E lembremos-nos que eles haviam sido educados por seus pais numa fé exclusiva e monoteísta, conforme prescrevia a lei, lá em Deuteronômio, né? Ouve, lá em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E falarás dela sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, tu as escreverás por frontal na tua mão, na tua testa, escreverás nos umbrais da porta. Os pais de Daniel ensinaram tudo isto, uma fé monoteísta, exclusiva. Agora eles estavam absorvendo uma cultura inclusiva e politeísta, portanto, um desafio de natureza cultural e também intelectual. Mas foi também, eu falei que era quádruplo, na verdade, um desafio de natureza política, porque esses jovens eles são recrutados para servir na corte do rei, como diz aqui o versículo 4. Eles deveriam assistir, no versículo 4 e no versículo 5, que eles deveriam assistir na corte do rei, no centro de poder do império opressor, passando a viver, como nós falamos na semana passada, no olho do furacão. Nós vimos ainda como Daniel enfrentou esse desafio, não é? Daniel e seus amigos enfrentaram esse desafio manifestando uma fidelidade à aliança num contexto de perplexidade, de incertezas. Ele também manifestou uma atitude de resistência à agenda do império, recusando-se a comer das iguarias do rei, e ele confiou os resultados a Deus. Nós vimos também, na semana passada, o resultado desse desafio, onde os servos de Deus são fisicamente mais fortes, intelectualmente mais brilhantes, 10 vezes mais doutos, né? E nós assistimos em toda essa narrativa a providência de Deus permeando a narrativa. No verso 2, foi Deus quem entregou. A própria prova foi Deus quem deu a essas pessoas, a esses jovens. O versículo 9, Deus dá misericórdia e graça diante dos seus algozes, dos seus inimigos. E depois no versículo 17, Deus dá sabedoria a eles. Então, tanto a existência do desafio, como o enfrentamento e os resultados são marcados pela mão providente de um Deus soberano. O Senhor entrega o seu povo ao inimigo, o Senhor concede graça e compreensão
da parte dos conquistadores. O Senhor concede constituição física, sabedoria e conhecimento sobreexcelentes aos servos do reino. E essa marcante presença da mão poderosa e providente de Deus se constitui uma irrefutável, uma clara evidência de que o Deus de Israel não fora capturado com o seu povo. Pelo contrário, como sempre também agora, aqueles que se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido, nada mais fizeram do que tudo que a mão e o propósito de Deus já haviam predeterminado. Como reconheceriam os apóstolos quando foram perseguidos em Atos 4, verso 28. Então nós vimos, terminamos mostrando um discreto prevalecimento do reino de Deus, pois no verso 21 do capítulo 1 se diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro é o rei do império que haveria de derrotar, de desbancar a Babilônia, o império medo-persa. Portanto, já se está dizendo que os servos do reino permanecerão, mesmo depois que aquele império cair. Mostra-se então a prevalência do reino de Deus. Mas eu quero que você lembre que esse verso 21, nós estamos no tempo da narrativa. E o narrador nos adiantou até o fim do ministério de Daniel e da sua vida. Mas Daniel mesmo, exatamente nessa etapa da narrativa, não sabe que vai ficar até o final, até o início do reinado de Ciro. Então nós temos que voltar aqui para o drama de Daniel. E nós precisamos, quanto a isso, nos lembrar que do contexto histórico vivido por Israel, nós precisamos nos lembrar que Israel estava vivendo um momento de devastação do reino. Uma devastação progressiva. Um duro golpe, do qual politicamente Israel jamais se recuperaria. Primeiro, Jeoaquim é deportado, Jeoaquim é deposto. Depois nós vamos ter o seu filho, nós vamos ter Joaquim. Depois nós vamos ter Zedequias. E nós vamos ter então os reis deportados e Jerusalém vai ser destruída, Daniel ainda estando na Babilônia. Então nós precisamos lembrar que esse era um contexto de devastação, em que humanamente seria compreensível eles pensarem como Jeremias, em Lamentações 3,18. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Seria este talvez o sentimento de Daniel. Nós tendemos a pensar assim por muito menos do que aquilo que Daniel e seus amigos enfrentaram e sofreram, meus irmãos. Pois eles foram despojados de tudo aquilo que parecia dar significado à sua vida e à sua fé. E é nesse contexto, é nesse momento de perplexidade, de devastação, que nós vemos então este providencial sonho que Nabucodonosor tem no capítulo 2, e que vai ser uma palavra não apenas para Nabucodonosor e para todos os reinos do mundo, mas vai ser antes de tudo uma resposta de Deus para Daniel, pondo fim à sua perplexidade. E eu quero dividir esta exposição da seguinte maneira. Primeiro nós vamos falar sobre o que nós chamamos aqui de manifestação do mistério do reino, que é exatamente o sonho que Nabucodonosor tem. Depois nós vamos ver a revelação do mistério do reino, quando Deus revela para Daniel o que significa tanto o sonho como sua significação. E terceiro, nós vamos ver a interpretação do mistério do reino por parte de Daniel. E nesse particular eu quero desde já fazer uma observação aqui, de certa maneira de natureza técnica, que é muito importante para nós entendermos a força dessa narrativa. Essa narrativa ela tem alguns paralelos de contraste nas suas etapas. Ela tem uma trama muito interessante. Você tem dois grandes blocos. Você tem o sonho e você tem a sua interpretação. E no primeiro bloco, no sonho, você tem o sonho, aí você tem o rei agindo e dialogando com os sábios. Então, o império das trevas se movendo em torno daquele sonho. Depois, no segundo momento desse primeiro bloco, você tem os servos do reino agindo.
Eles intervêm, eles intercedem, e aí Deus revela o sonho. E aí, nesse segundo bloco da revelação do sonho, se invertem os papéis. Os servos de Deus agem primeiro. E por último, nós temos a reação dos filhos das trevas. Então, o sonho, servos do reino, filhos das trevas, servos do reino, revelação, servos do reino, filhos das trevas. Esse reverso é para enfatizar o contraste, a oposição entre o reino de Deus e o império das trevas, e para mostrar a força e o prevalecimento soberano e irresistível do reino de Deus. Então vamos a este primeiro ponto, que é a manifestação do mistério do reino. Nós temos aí um sonho perturbador, o sonho de Nabucodonosor. Eu quero que você perceba aí. Diz o verso 1, juntamente com o verso 2, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve este um sonho, seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o que o rei fez? O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, verso 3, disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Ao que parece, o que o texto está indicando é que Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador que ele acordou desse sonho, mas ele não lembrava do sonho, mas ele tinha sido tão perturbador que ele ainda estava sob o impacto desse sonho. Ele acordou com a impressão de que teve um sonho, com a certeza de que teve um sonho que trouxe perturbação, um sonho importante. E devemos lembrar que na cultura babilônica, sonhos eram importantes. E Deus está usando exatamente o instrumento do sonho. Eles eram muito místicos. Eles eram extremamente supersticiosos. Então havia toda uma ciência de interpretação de sonhos. E o que você vai ver aqui no primeiro momento, quando aparece esse personagem Nabucodonosor, e devemos lembrar, ele é o fundador do Império Neo-Babilônico. Um império que talvez não tivesse mais comparação em toda a história entre os impérios do mundo. Ele é o que fundou a grande e intransponível, inexpugnável Babilônia. Nós temos aqui o homem mais poderoso do mundo e um dos mais poderosos que já habitaram este mundo. Mas o que nós vemos aqui é impotência, a impotência do rei pagão. O capítulo 2 todo, eu preciso dizer, principalmente a partir do verso 4, ele está escrito em aramaico, que é a língua de Nabucodonosor. E ele narra esse sonho perturbador, ele não consegue se lembrar. Do sonho só o que ficou foi a perturbação, diz que fugiu dele o sono. Ele não consegue lembrar, muito menos interpretar. Mas apesar da sua impotência, ele também demonstra uma prepotência. E aí nós vemos a prepotência do rei pagão. Bom, eu tenho os homens mais sábios de todo o mundo. Então eu vou chamar aqui a elite intelectual do meu império e do mundo. E aí ele chama essa elite intelectual, todas as classes mencionadas aqui, as principais classes intelectuais. Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Eles lidavam com artes ocultas, eles também estavam ligados às ciências, de um modo geral, às ciências naturais, porque nesta época as ciências eram misturadas com magia, com ocultismo. Então eram os mais sábios de todos, e entre eles, os principais seriam os caldeus, dos quais Nabucodonosor descendia. Os caldeus, eles eram peritos, especialmente nas artes mágicas e em sonhos. E nessa época havia manuais de interpretação de conteúdo tão complexo que só os peritos eram capazes de manusear. Então, uma vez contado o sonho, era possível consultar esses manuais, fazer algumas comparações e deduções do que significaria o sonho. O problema é que nenhum dos sábios, primeiro Nabucodonosor não se lembra do sonho. Observe no verso 3 que ele diz, eu tive um sonho para sabê-lo. Para saber qual é o sonho, está perturbado o meu espírito.
Então ele está perturbado aqui, e ele não é capaz de se lembrar do sonho. E aqui existe uma superstição também da parte de Nabucodonosor. Na cultura babilônica, dos povos pagãos de modo geral, quando alguém tinha um sonho, o sonho era uma revelação dos deuses. Mas quando alguém tinha um sonho e não sabia esse sonho, ou não sabia sua interpretação, isto significava que algum Deus está irado com ele. Que o Deus que lhe deu o sonho está irado, por isso não lhe revela a interpretação. E é isso que traz grande perturbação a Nabucodonosor. Consequentemente, se ele não lembrava do sonho, nenhum dos sábios da Babilônia é capaz de interpretar o sonho. Pelo que ele ordena, então, a execução deles. Eles dizem, olha, dize-nos o sonho e nós diremos a interpretação. E isso era fácil para os sábios. Ele dava até para enrolar, usando os livros. Mas o rei disse, olha, ele já sentiu que estava sendo enrolado. Uma coisa é certa. Se não me fizesse saber o sonho e a sua interpretação, aqui vem a sua prepotência, sereis despedaçados. Ele não está dizendo que vocês vão ser mortos, não. Vocês vão ser cortados em pedacinhos. E a casa de vocês vai ser feita monturo. A gente vai queimar, vai fazer um lixo. Vai derrubar, vai colocar abaixo e vai fazer um lixo em cima de vocês. Agora, se vocês declararem, eu, Nabucodonosor, eu vou dar dádivas, prêmios, grandes honras, então declarem-me o sonho e a sua interpretação. E eles dizem, olha, diga ao rei o sonho. E nós vamos dar a interpretação. Ele diz, olha, vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão querendo ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. É possível, e aqui estou dizendo eu, é possível que Nabucodonosor até pudesse desconfiar que os sábios, tendo o poder, ou tendo a capacidade de interpretar sonho, estivessem querendo utilizasse do fato do rei não saber para manipular a situação e de alguma maneira subverter o reino. Porque ninguém confiava em ninguém. Certo é que de alguma maneira Nabucodonosor está desconfiado dele, ele diz, olha, eu sei que vocês querem ganhar tempo, porque eu disse e estou resolvido. Se vocês não fizerem saber o sonho, verso 9, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar a interpretação. Aí vemos aí a impotência, novamente, dos filhos das trevas. Capítulo 2, verso 10. Ó rei, sábios do rei diz, olha, não há mortal sobre a terra. Eles estão aqui expondo a impotência, as limitações deste grande tirano. Não existe mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. A tua ordem não tem como cumprir, rei. Porque jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Portanto, meus irmãos, o poder e a autoridade de Nabucodonosor são apresentados neste primeiro momento como inúteis para resolver seu próprio problema. E também para capacitar os magos. Ele dá ordem, mas ele não tem poder para capacitá-los a revelar o sonho e sua interpretação. O soberano do mundo não tem poder para fazer valer seus decretos. E na palavra dos sábios, portanto, nós vemos a denúncia da falência e impotência dos reinos deste mundo. Até a sentença de morte contra os sábios, no versículo 13, como veremos, será frustrada. Observemos que o narrador já nos havia antecipado, no capítulo 1, verso 17, que a mão providente de Deus havia concedido a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Ele já havia nos antecipado isso. E aí o que nós temos? Então nós temos o sonho perturbador, nós temos a impotência e prepotência de Nabucodonosor, nós temos a incapacidade dos filhos das trevas para resolver este problema, e aí vem então a intervenção dos servos do reino. Aí então entra Daniel, versículos 13 a 16, saiu o decreto, o rei ficou enfurecido,
ordenou que matassem os sábios, e saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios. E óbvio, Daniel já estava entre eles, porque ele havia passado no teste, aliás, com excelência, ele e seus amigos, e buscaram Daniel. Mas diz o verso 14, que Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque: por que o rei é tão severo esse mandado? Arioque então explicou tudo, e Daniel fez o quê? Foi direto com o rei, e disse: rei, dá-me um prazo, e eu vou te dar a interpretação. Este jovem castrado, tinha sido emasculado, tinha visto os tesouros do templo do seu Deus serem saqueados e dedicados a um Deus pagão, estava no início do processo de devastação do povo de Deus, ainda assim confia a sua vida a Deus, embora ainda não entenda direito, possivelmente, o que está acontecendo. Então, Daniel, juntamente com seus amigos, que estavam marcados para morrer, Daniel antecipa-se e pede ao rei um prazo para resolver a questão. Então você tem a intervenção dos servos do reino falando com esse rei. E em segundo lugar você tem a intercessão dos servos do reino. No versículo 17, versículo 18. O que Daniel vai fazer? O que ele pode fazer? Nada. Apenas buscar a Deus em confiante dependência. E aí ele vai buscar aquela pequena igreja, aquela pequena congregação. Ele e mais seus 3 amigos. Observe verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Queria, antes de tudo, chamar a sua atenção para essa expressão, Deus do céu. E você deve observar que em todo o livro de Daniel, exceto no capítulo 1, versículo 2, é assim que vai ser chamado o Deus de Israel. No capítulo 1, verso 2, ele é chamado ainda de Senhor. Uma possível alusão aqui ao nome Javé, ou Adonai. Esse era um nome pactual de Deus, mais circunscrito ao povo de Israel. Mas eles estão agora numa outra nação, então eles utilizam o termo Deus do céu. Por quê? O panteão babilônico, falando de maneira bem simples, possivelmente se dividia em 2 classes de deuses. Havia os deuses mais próximos, os deuses pessoais, que eram padroeiros dos imperadores, das nações, e eles habitavam mais ou menos com os homens. Então eram entidades que tinham essa proximidade. Mas havia os deuses que habitavam distante, nos céus. É sobre estes deuses que os sábios dizem: os deuses não habitam com os homens. Estes eram intocáveis e eles eram os deuses mais poderosos. Então, a melhor expressão que Daniel encontrou, transcultural, para falar do seu Deus é essa expressão, o Deus do céu. É um Deus que habita no céu, é um Deus que está distante e acima de todos. E ele vai claramente mostrar isso e proclamar isto ao rei. Então eles intercedem. Aí nós temos então, em segundo lugar, a revelação do mistério do reino. Não se diz ainda, mas se fala que foi revelado, observe aí, no versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E eu queria aqui novamente abrir um rápido parênteses. Muitas igrejas usam esse termo mistério de maneira banal. É uma banalização. Como há uma banalização da questão de sonhos, etc. Mas se a gente olhar os sonhos que a Bíblia relata, eles em sua grande maioria têm a ver com o Evangelho de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. E mistério aqui é o Evangelho. Essa mesma palavra é utilizada por Paulo em Efésios e em Colossenses. Ele fala do mistério que outrora foi oculto dos séculos e das gerações e agora foi manifestado através dos santos apóstolos e profetas. Então essa coisa de, olha, é mistério. Irmão, é mistério. Aleluia. É o mistério. Não tem nada a ver. Você vai entender que esse mistério aqui é um mistério que só as Escrituras têm e que nos descortinam e que se descortinam no Evangelho. Portanto, há uma revelação de mistério e o que nós temos aqui, queridos, é que, como diz Joyce Baldwin, em solo estrangeiro, numa situação missionária, o Deus dos deuses se auto-revelou em formas que tivessem significação para aquela nova cultura
com todo o seu pano de fundo peculiar, onde sonhos eram reverenciados, como um veículo de revelação, sonhos foram usados. Mas isso não é tudo, meus irmãos. O sonho teve importante significação, como veremos, principalmente para Daniel. Porque no sonho, Deus antecipou, diante dos olhos de Daniel, o triunfo do reino e pôs fim à perplexidade, à angústia, à incerteza com que eles haviam chegado ao cativeiro. Veja aqui a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Pois ele se revela exatamente ao soberano que tinha sitiado Jerusalém. Ele não se revelou a Daniel primeiramente. Ele revela o sonho, na verdade, ele não revela, não discutir na história, mas ele dá o sonho exatamente ao soberano que tinha sitiado Jerusalém, saqueado o templo e trazido a nobreza como cativa para a sua terra. Deus se utiliza exatamente do potentado mais poderoso do mundo para que ficasse claro, principalmente para Daniel e seus amigos, principalmente para o povo de Deus, representantes do povo de Deus, o povo dos filhos do Altíssimo, que o Altíssimo reina sobre todas as nações. Vinda através de Nabucodonosor, portanto, a visão ganha muito mais força para os filhos de Deus. Deus, usando aquele que os escravizou, está assegurando que o seu reino domina sobre tudo, que é ele quem remove reis, estabelece reis, e que viera dele o cativeiro, mas que esse cativeiro não duraria para sempre, pois o Deus do reino seria estabelecido. O reino de Deus seria estabelecido. É por isso que Daniel adora. Porque na verdade ele adora, porque ele já sabe o sonho. A gente ainda não sabe o que ele vai falar. O narrador vai contar quando ele fala, o rei. Mas quando revela, ele já sabe. E agora tudo faz sentido para ele. E por isso, meus irmãos, nós temos aí a adoração dos servos do reino. Observe, depois da revelação do sonho, os servos do reino agem primeiro, os filhos das trevas agem depois. E a primeira reação de Daniel e seus amigos é a adoração. Observe, então, Daniel, verso 19, bendice o Deus dos céus. E ele diz, bendito, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O que ele quer dizer? Aqueles que são sábios porque é ele quem dá sabedoria. E os que são inteligentes têm sua inteligência vinda dele. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que oração profunda, que oração teologicamente sólida, que oração fervorosa. Porque na oração de louvor, Daniel declara os atributos divinos que revelam a glória do Deus do reino e que tem a ver com aquela situação. Observe, ele primeiro diz, dele é a sabedoria e dele é o poder. Essa última palavra, poder, tem a mesma raiz da palavra valente ou guerreiro. Portanto, ela aponta para a ação do poder de Deus para subjugar toda a oposição ao seu reino, todos os reinos rebeldes, toda a força do império das trevas e fazer valer a sua vontade. Esses atributos são explicitados na forma como Deus age. Como é que Deus mostra a sabedoria e o poder? Primeiro, como Deus de poder, ele muda o tempo e as estações. Isso mostra que ele tem poder e controle sobre a criação. E nós vimos lá em Jeremias, na profecia de Jeremias, que quando Jeremias diz, eu dei a Nabucodonosor, ele disse, eu dei até os animais e a terra e as plantas. Ele está dizendo, o poder de Deus abarca toda a criação. Ele também, como Deus de poder, tem controle não só sobre a criação, mas sobre a história. Remove reis e estabelece reis. É muito bem estruturada esta oração de Daniel. Observe aí. Como Deus de poder, portanto, ele muda o tempo e as estações, mostrando seu controle, sua soberania sobre a criação. Ele remove reis e estabelece reis, mostrando seu poder e controle sobre a história. Mas em segundo lugar, ele diz que dele também é a sabedoria. E como Deus de sabedoria, ele dá entendimento, sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E a redundância exatamente significa, os sábios receberam sabedoria de Deus, e os inteligentes receberam entendimento de Deus. Onde há sabedoria, Deus é a sua fonte.
Além disso, como Deus de sabedoria, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E, portanto, meus irmãos, esses atributos, sabedoria e poder, são atributos comunicáveis, ou seja, ele concede sabedoria e poder a quem quer para fazer dos filhos do reino instrumentos do seu plano redentor. E ele os concedeu a Daniel, que reconhece a ação de Deus sobre ele. Este texto deve ser lido à luz, entre outras passagens, do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Porque exatamente é o que Daniel viu. O que Daniel viu é claramente descortinado aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 1, melhor dizendo, versículo 18. Ele diz assim: certamente, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Observe, ele está aqui citando Isaías 29:14. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Exatamente os atributos que Daniel fala ali. Porque a loucura de Deus, Cristo crucificado, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Deus não revelou todos esses detalhes a Daniel, mas ele está descortinando o evangelho, entende? Mistério não é aquela coisa, mistério, não tem nada a ver com isso. Mistério aqui é o mistério do evangelho revelado a Daniel. E esse Deus também, em segundo lugar, é o Deus dos antepassados. Ele diz: a ti, no verso 23, ó Deus de meus pais, aqui aparece de onde vinha como causa instrumental a firmeza e a virilidade de Daniel. Pais, nós precisamos deixar um legado aos nossos filhos e educá-los no Deus da aliança. Nós precisamos inculcar-lhes a palavra de Deus, porque mesmo que eles sejam entregues ao império das trevas, se eles tiverem a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus no coração, eles permanecerão firmes. Daniel não esqueceu do Deus de seus pais. Observe aqui: a ti, ó Deus de meus pais, Deus acerca do qual meus pais me falaram. Eu louvo, eu te rendo graças. Daniel não se esquecera do que aprendera com seus pais. Aquele adolescente que estava agora separado de seus pais para sempre, não esqueceu o que seus pais ensinaram sobre o Deus da aliança. E jamais se esqueceria. E tudo isso demonstra que ele é o Deus soberano e providente. Porque no verso 23 diz: tu me fizeste saber este sonho. E quando nós observamos o conteúdo da visão de Daniel, nós entendemos o porquê das suas palavras. E aí então vem a interpretação do mistério do reino. E aí você tem uma segunda ação dos servos do reino nesse segundo bloco. Eles agora vão testemunhar ao rei, particularmente Daniel. Observe aí no versículo 27. Arioque aqui ainda tenta tirar uma casquinha e fazer nome, né? O próprio Daniel tinha ido com o rei. Mas agora quando ele pede para que Arioque o introduza no verso 24, Arioque diz: olha, eu achei entre os filhos do cativo de Judá alguém que vai revelar a interpretação, né? Querendo ganhar um bônusinho. Mas não foi ele que achou. Daniel que tinha ido lá com o rei. Na verdade, ao que parece pela narrativa, Arioque nem sabia que
Daniel tinha ido com o rei, porque quando o Arioque conta a história, Daniel vai direto com o rei. É patético, né? Os filhos das trevas sempre querem ter, eles estão preocupados com o status e com a glória humana. Olha, eu achei entre os cativos de Judá um que pode. E o rei disse, Daniel, cujo nome ele tinha mudado para Beltesazar, em homenagem a Bel, um deus babilônico. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? E olha o testemunho desse servo de Deus. Ele poderia ter dito, rei, eu posso. Olha, Deus me deu o dom da revelação, aleluia. É hoje, rei, que a tua história vai mudar. Já ouvi isso, né? Mas ele não diz nada disso. Ele diz assim, o sonho, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber o caso ao rei Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ou seja, Deus te mostrou o que vai acontecer no futuro. Veja, em nenhum momento ele chama a atenção, eu sou o servo de Deus, que tem o dom dos sonhos da revelação. Sai, Arioque, anuncia aí, o servo de Deus está chegando. Nada disso. Ele diz, aquele que revela mistérios te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Eu não sou melhor do que os outros sábios, rei. Mas para saber a interpretação que fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. E aí Daniel começa a contar o sonho. E o sonho, eu vou resumir aqui. Ele diz, tu estavas na tua visão, tu viste uma estátua, e observe, esta estátua era grande, era imensa, ela era de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu vou falar sim de cada aspecto da estátua, mas eu não vou ler todo ele, mas eu quero chamar a atenção para isso. A estátua era, por um lado, de extraordinário esplendor, ela tinha uma certa glória que atraía as pessoas, ela tinha um quê de majestade, mas ao mesmo tempo sua aparência era terrível, glória, atrativo e ao mesmo tempo terror. Esta é a característica do império das trevas. Ele seduz os homens para a sua glória vã e ao mesmo tempo ele aterroriza os homens para subjugá-los pelo terror da morte. E essa estátua, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e de bronze, em parte de bronze. Mas aí acontece uma coisa, essa estátua grande, terrível, que impunha medo, terror e ao mesmo tempo um fascínio. Ela é derribada por uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos. Essa pedra, cortada sem o auxílio de mãos, fere a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuça. E ele diz, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Você sabe o que é a palha das eiras no estio? Quando naquela época alguém ia, por exemplo, separar a palha do trigo, do grão ou da cevada, subia na eira, que era o telhado, uma espécie de laje que ficava em cima das casas, e numa determinada época do verão, em que tinha um vento, né, um certo vento à noite, as pessoas subiam a eira, então elas batiam todo o trigo ou o grão, de modo geral, o cereal, elas batiam para que descascasse aquilo, né? E aí se pegava pá e aproveitava-se esse vento que acontecia nessa época da colheita e se jogava para cima. E quando você joga para cima a palha, o vento leva, mas o grão é mais pesado, ele cai. Isso chamava-se joeirar, o ato de joeirar. Quando João fala acerca de Jesus, a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está aludindo a esse costume como figura do que o Messias iria fazer.
E ele está dizendo, olha, é como a palha das eiras, que foge e vai embora. E diz, o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, agora eu vou dar a interpretação. E aí ele vai dizer que aquela estátua representa pelo menos 4 reinos. A cabeça de ouro representa o reino de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, outro reino, ventre e quadris de bronze, outro, e pernas de ferro, outro. E eu já adianto aqui exatamente qual é a sequência histórica. Ele diz, tu rei, és a cabeça de ouro. Ele diz, porque tu rei, rei de reis, verso 37, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, observe, ele muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Era um reino poderoso, incomparável. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, e o quarto reino será forte como o ferro. Nós temos aí a sequência histórica. Primeira, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, ou Neo-Babilônico, fundado por Nabucodonosor em 605, e que dura até 539. Quando então, nós vemos a narrativa da queda do Império Babilônico no capítulo 5, veremos lá, então nós falaremos. Mas, no ano 539, vem um homem e transpõe a fortaleza intransponível. Este homem é Ciro. E ele funda o Império Medo-Persa. No dia 13 de outubro de 539 a.C., o Império Medo-Persa se estabelece e o Império Babilônico passa. E esse Império Medo-Persa ele vai até 331 a.C. Depois disso vem o ventre e quadris de bronze, que representa aqui o Império Greco-Macedônio. Alexandre, na Batalha de Galgamela, alguns chamam erradamente de Arbela, em 331, vence o Império Assírio, o Império Medo-Persa. E o Império Greco-Macedônico, ele vai de 331 até 168. Alexandre morre em 323, aos 33 anos. O Império se divide entre 4 de seus generais, Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. E este reino se enfraquece mais ainda, e então, no ano 168 a.C., na Batalha de Pítmia, nós temos o estabelecimento do Império Romano. Os romanos vencem os gregos, e desde 168 a.C. até 476, quando nós temos a queda, o Império Romano, então, reina, mas ele vai se enfraquecendo por causa das invasões bárbaras, já na era cristã. As tribos bárbaras, especialmente germânicas, elas gradativamente vão dividindo o Império Romano, e o último imperador é Rômulo Augusto, que é deposto por Odoacro, que é um chefe dos Érulos. Nós temos algumas tribos como os Álamos, francos, burgúndios, vândalos, lombardos, suevos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões. E as tribos germânicas tinham sido empurradas, elas começaram a ser empurradas rumo ao Império Romano, às terras do Império Romano, pelos hunos, liderados por Átila, que vem acossando essas tribos. Então nós temos uma invasão gradativa, representada aí por pés entre ferro e barro. Mas o que ele diz é que nos dias destes reis, isto é o que significa pedra, observe no verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. No dia destes reis. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como visto que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Voltemos para o sonho. Diz que aqueles impérios, que aquela estátua imponente virou pó, e desses não se viram, verso 35, mais vestígios. Você sabe o que é vestígio? Nenhum grão. Sabe o que significa? Quando o reino de Deus se consumar,
não haverá vestígio de Nabucodonosor. Não haverá vestígio de Alexandre o Grande. Não haverá vestígio de nenhum dos grandes impérios. Não haverá lembrança das coisas passadas. Não haverá ruínas no reino de Deus. É isto que ele está dizendo. Uma pedra foi cortada e esmiuçou, e eles foram feitos como a palha das eiras no estio, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Montanha é sempre na Bíblia um sinônimo de firmeza, de imponência, de poder, de estabilidade. Caráter inabalável. Observe que a estátua não caiu simplesmente. Ela foi esmiuçada. Até o ferro, o símbolo da força e resistência dos romanos, o ouro, o símbolo da preciosidade, tudo é esmiuçado. E no versículo 35 é dito que eles foram feitos como a palha das eiras no estilo, e o vento levou, virou pó. Esta é a ideia. Não fica um sinal, por pequeno que seja, de que aqueles reinos existiram. Mas a pedra, que representa o reino de Deus, se torna em grande montanha. A confissão da soberania de Deus em Daniel. Agora podemos voltar para a oração no capítulo 2, verso 20 a 23. Agora você entende o que Daniel estava dizendo. Ele tinha visto tudo isso. Aquele jovem castrado que viu o seu povo devastado, viu que o seu Deus estava no controle de tudo, iria prevalecer. A confissão da soberania de Deus, dos versos 20 a 23, foi exatamente fruto dessa visão que agora ele relata ao rei. A resposta da adoração ali, portanto, não foi apenas porque Deus lhe havia revelado o sonho do rei e sua interpretação, embora isto seja incluído, mas foi também por antever o triunfo do reino de Deus e o seu caráter soberano, independente e irresistível. E por mais poder que Nabucodonosor tivesse, por mais soberano, Daniel está proclamando, ele deveria saber pelo menos 4 verdades. 4 verdades estão aqui na pregação de Daniel. Primeiro, que todo poder e domínio haviam sido outorgados a Nabucodonosor pelo Deus do céu. Tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o rei, no verso 37. É uma expressão contextualizada ao estrangeiro. Olha, todo o poder que tu tens, esse servo, esse adolescente castrado está dizendo para o homem mais poderoso do mundo: todo o poder que tu tens é verdade, é imponente, é cheio de esplendor, mas ele não é teu, ele foi delegado, ele foi dado pelo poder, pelo Deus dos céus. Segunda verdade que Daniel faz Nabucodonosor saber: como tais, essas prerrogativas eram delimitadas pelo próprio Deus, que não incluíam o controle do curso da história. Teu reino vai passar. E, inclusive, vai ser substituído por um menor que ele. Também imponente, mas menor que ele. Terceiro, Daniel queria que Nabucodonosor soubesse que o domínio dele, portanto, era passageiro e não permanente. E quarto, que um reino de origem divina, sem o auxílio de mãos, versos 34 a 45, estava sendo preparado, o seu curso estava em andamento, e esse reino haveria de destruir todos os reinos desse mundo e se estabelecia para sempre. E aí nós concluímos. Você viu o sonho, a ação dos filhos das trevas, a ação dos filhos do reino. Você viu a revelação do sonho, a ação dos filhos do reino. Agora você vai ver a reação do servo do filho das trevas. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Que cena impressionante. Verso 46. Então, irmãos, este é Nabucodonosor, um dos homens mais tiranos, mais prepotentes, mais poderosos do mundo. Ele está diante de um adolescente de 15 anos, castrado. A voz até nem era mais grossa, porque a voz afina quando se é castrado. O que ele diz, o que ele faz?
o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. É claro que, por um lado, esta atitude revela a mentalidade idólatra, panteísta e politeísta de Nabucodonosor. Mas, por outro lado, por trás dessa manifestação, irmãos, não é para aplicar assim: olha, se você também obedecer a Deus, as pessoas vão se curvar a você, elas vão estar na plateia e você no palco. Não, não é isso. Temos que ver conforme toda a revelação. E o que nós temos aqui, Daniel representa a semente messiânica. Daniel representa o rei dos reis. Então o que nós temos aqui é uma cena de sabor inegavelmente messiânico. Como nos foi informado em 1:3, no capítulo 1, verso 3, Daniel era da tribo de Judá, da linhagem real da qual viria o Messias, o agente do reino, representado no sonho pela pedra. Sendo assim, o que nós temos aqui, queridos, é tipologicamente uma adoração ao Messias. E no versículo seguinte fica claro que a honra prestada a Daniel expressa o reconhecimento de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. Nabucodonosor está adorando o Deus de Daniel, mas é que ele precisa de uma imagem. Ele é um rei pagão, mas ele está dizendo: é certamente o vosso Deus, é o Deus dos deuses, vosso porque é Daniel e os seus amigos. Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. E como se não bastassem as deferências, Daniel, da linhagem messiânica, é engrandecido e se torna governador de toda a província e chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O status real de Daniel na Babilônia é um evento inegavelmente escatológico. Ele antecipa o triunfo do reino de Deus sobre os reinos deste mundo. E é isto que nós vemos em Apocalipse capítulo 11. Em Apocalipse capítulo 11, que tem grande relação especialmente com a parte apocalíptica de Daniel, no verso 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. E eu quero então apenas trazer algumas aplicações aqui, concluindo a nossa mensagem. E a primeira aplicação que eu queria lembrar aqui, já vimos o desdobramento cristológico de tudo isso. E essa história de Daniel mostra a importância de nós estarmos preparados e vestidos com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, queridos. Daniel está vivendo o seu dia mau, mas ele está vestido com a armadura do seu Deus. E por causa disso ele resiste ao processo de desconstrução cultural, ele resiste à emasculação, ele resiste à agenda do império e ele consegue proclamar o evangelho, porque isso aqui é o evangelho em mistério. Ele consegue proclamar o evangelho. Nabucodonosor não terá desculpa diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele foi proclamado o mistério do evangelho. E é por isso que Deus às vezes entrega o seu povo para ser perseguido, para testemunhar o seu evangelho aos seus perseguidores. Por isso nós precisamos estar preparados para o dia mau, e se chegar no nosso país, nós devemos ter a coragem, por sabermos que o reino de Deus prevalecerá. Em segundo lugar, esse texto e essa história mostram a importância da tradição que nós recebemos dos nossos pais, e eu me refiro aqui à tradição bíblica. Você vê a Escritura, você vê o Deus da aliança, o Deus dos pais aqui ressaltados, em contraste com os valores voláteis de um mundo em mutação. Isto tem implicações, pais, para a educação dos filhos da aliança. Nós temos um legado para transmitir à geração vindoura e nós temos que seguir à risca, inculcar aos nossos filhos, falar sentado em nossa casa, andando pelo caminho, porque não sabemos quanto tempo eles continuarão conosco, não sabemos, não temos como saber se eles não nos serão tirados de alguma maneira. Precisamos educá-los de tal maneira que, se nos forem tirados,
eles têm um suporte doutrinário e espiritual suficiente para enfrentar os potentados deste mundo. Por isso nós precisamos ter um compromisso com o legado que nós recebemos através das Escrituras. Terceiro lugar, essa narrativa nos dá uma compreensão da natureza e da dinâmica do reino de Deus. E essa compreensão da natureza e dinâmica do reino de Deus é um fundamento para a nossa postura na história. Eu comecei aquela pregação da semana passada dizendo, nós estamos preparados para um Estado totalitário que criminaliza a nossa fé? Se nós entendermos a natureza do reino de Deus, que secretamente conduz a história, que um dia vai prevalecer, como Jesus mostra nas parábolas, nós vamos ter suporte para permanecer firmes. Porque a presença do reino de Deus no mundo, ela é discreta, ela é invisível aos olhos humanos, mas seu poder é soberano, independente e irresistível. E compreender isso, irmãos, nos manterá firmes em tempos de opressão. Isso também nos mostra a importância do testemunho, a importância e a natureza do testemunho público nos centros de poder. A história de Daniel nos propõe, à guisa de exemplo, as posturas que um servo do reino deve assumir perante as autoridades, principalmente quando frequenta o centro de poder. A forma como Daniel se comporta, a maneira como ele discursa ao rei, utilizando-se de uma linguagem que expressa a sua fé em termos que o rei pode entender, sem esvaziar o seu conteúdo teológico e doutrinário, sem negociar os valores do reino, constituem-se para aqueles servos de Deus, que são chamados para testemunhar nos centros de poder, um modelo de como eles devem se portar. E na estrutura no livro, nós aprendemos sobre como uma visão bíblica e adequada da natureza e da dinâmica do reino de Deus molda o comportamento dos seus servos nesse contexto pagão, enquanto ocupam cargos de responsabilidade. Trazendo para o nosso contexto, nós aprendemos como a visão do reino de Deus fornece a um cristão a perspectiva, a cosmovisão pela qual ele deve se comportar na esfera pública. Quando por negligência ou medo, a igreja permite que seu corpo de fé e sua mensagem sejam esvaziados, ela perde o sabor. Como consequência, as pessoas vão procurar um substituto em outro lugar, pois elas perdem de vista a fé em um Deus que controla a história. Eu concluo fazendo minhas as palavras novamente de Joyce Baldwin. Ela diz o seguinte: o secularismo nega o sobrenatural. Razão tanto mais forte porque a igreja necessita contar com as certezas e convicções proclamadas em Daniel, de que Deus está constantemente governando e julgando as questões humanas, derrubando os poderosos dos seus tronos, subvertendo regimes injustos e trazendo efetivamente o seu reino que abarcará todas as nações. Uma plena e confiante proclamação do propósito de Deus para o todo da história tem de ser ouvida sem demora.